para participar da nossa live hoje, a live do DEA. Opa, seja muito bem-vindo, doutor André Luiz Bonfim Tavares. É um nome grande, hein, André? Professor, boa noite aí. Seu microfone. Tá ruim aí? Tá sem som. Opa, não, desculpe. Desculpa. Tá. Eu que não estava te ouvindo, rapaz. Tranquilo. Tá ouvindo agora, professor? Agora sim, eu nunca noite. uso esse fone de ouvido, viu? Hoje eu resolvi usar. De vez em quando eu uso, né? E agora esqueci que sem ele eu não vou escutar. Ô, André, seja bem-vindo aqui na live do DEA, que ocorre todas, já temos um número bem expressivo chegando, a gente vai aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. O doutor André Luiz Bonfim Tavares vai falar hoje sobre as ações da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. É esse nome todo, né, André? É esse nome todo da Secretaria e o nosso também, na verdade, André Luiz Bonfim Ferreira, né? Aí, professor, mas falando nome... Eu que botei um Tavares aqui, cara, eu estou doido. Eu coloquei errado. André Luiz Bonfim Ferreira. Isso. Isso. Mas, enfim, André, você é mais conhecido como André Bonfim, André Luiz Bonfim. Desde o tempo do INCRA, porque, na verdade, no INCRA a gente tem um colega também que se chama André Luiz, só que é milanês, né? Aí, conheço. André Bonfim, né? E você foi um bom tempo... Você é, na verdade, funcionário do INCRA, né? Isso, servidor do INCRA, né, engenheiro agrônomo. Estamos aqui no estado desde 2006, né? A gente formou na universidade. Aguarde um pouquinho aí para você se apresentar enquanto o pessoal vai chegando. Tranquilo. Né? Aí a gente já começa, André. Então, agora que a gente está no período de inverno, né? Essas chuvas pegando aí, esse ano vai ter um inverno regular, né? Irregular, eu acho que até acima um pouco da pluviosidade regular, não é isso? Que a gente Sim, já são 2 anos, na verdade, né, professor? 2019, 2020 aí foi um inverno bastante proveitoso para a agricultura, né? Então a gente conta realmente esse ano aí com uma perspectiva muito boa. A gente vai falar durante a live aí, mas nossa perspectiva de safra é muito boa. Esse ano eu acho que tá prometendo. Está prometendo, eu acho que é bem provável a gente ter recorde de produção de milho, né? Provável, isso, né? Estamos contando com isso. Exatamente. Olha só, André, dar as boas-vindas a todos que estão entrando na nossa live nesse momento. Nós já temos um bom número de participantes da live. Orientar o pessoal que está na live, além de dizer muito obrigado por prestigiar lá as lives do DEA, o Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe, desde o início da pandemia, numa tentativa de se manter conectado com toda a comunidade acadêmica, uma vez que a gente não está podendo ter atividades presenciais, criou, então, lives para trazer para a comunidade acadêmica, e não só para a comunidade acadêmica, mas como a comunidade em geral do estado de Sergipe, discussões de interesse do agro. Né? Então, a gente sempre traz ou um colega professor lá da universidade para discutir questões do agro, ou convidados muito especiais como o senhor doutor André Bonfim. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos essas lives. E avisar o pessoal que, a partir mais ou menos dos 30, 40 minutos, a gente, no caso, o doutor André, vai responder algumas perguntas que forem colocadas. E, em geral, tem muitas perguntas, viu, André? O pessoal aqui é participativo. E dizendo para você, dizendo para você que os internautas que participam das lives do DEA não só são da área agronômica ou das ciências agrárias, tem muitas pessoas que não são dessa área e gostam de participar porque têm interesse. Eu acho que todo mundo tem um pezinho no interior, né? De alguma forma tem uma ligação com o campo. Aí qualquer assunto que venha discutir as questões do campo, traz algumas memórias de infância, da vida do interior, daquela vida mais tranquila, mais saudável. Então, nós temos sempre participação de muitas pessoas que não são nem da área acadêmica, nem tem atividade rural, voltadas para a agricultura, pecuária ou as áreas afins. Então, doutor André Luiz Bonfim Ferreira. Agora,
corrigido, me desculpe. Por favor, se apresente aí. Eu sei que você é um nome muito conhecido aqui no estado de Sergipe, você é secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, mas seria bom a gente saber quem é André Luiz Ferreira. Vamos lá, professor. Novamente, boa noite ao senhor aí, a todos que estão nos assistindo aí. Primeiramente, parabenizar o Departamento de Agronomia. Eu acho que é muito válido essas lives, ainda mais nesse período agora, né, de pandemia. Essa dificuldade para todos nós aí, tá falando às vezes de ir à universidade, de assistir essas aulas online. Então, eu acho que esse bate-papo entre a gente, eu acho que acaba deixando o aluno, acho que mais próximo realmente das suas atividades acadêmicas aí. Como o senhor falou, eu sou engenheiro agrônomo, né? A gente formou pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, lá no ano de 2005. A gente teve a oportunidade, no ano de 2006, de ingressar no INCRA, na carreira de perito federal agrário. Então, a gente é concursado desde 2006, lá se vão 14 anos, né? A gente teve a oportunidade, na verdade, por praticamente 10 anos, trabalhar na divisão de obtenção de terras, que é a divisão que desapropria, adquire imóveis rurais para fim de reforma agrária. No ano de 2015, a gente foi superintendente do INCRA, aqui na Regional de Sergipe. Depois passamos 2 anos em Brasília, lá como assessor da presidência do INCRA. E a partir do ano passado, aí, 2019, a gente assumiu essa função de secretário de Estado da Agricultura, o que nos honra muito e uma satisfação muito grande aqui estar dialogando com todos. Espero que durante a live a gente consiga falar um pouco das ações que o governo do Estado vem fazendo aqui em prol do pequeno, do médio e do grande produtor. Pois é, André, na nossa TV de casa aqui, a gente tem uma pauta extensa, são tantas as ações, né, da Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe, que uma hora não vai dar nem para cumprir metade da pauta. Mas o certo é que a gente está vivendo um momento de produção, né? Estamos assim mais ou menos na metade do ciclo do milho, as áreas de produção já estão todas plantadas, a gente está com uma expectativa de uma safra, muito possivelmente uma safra recorde de milho, além de termos assim, destaques em vários produtos, como nós somos o terceiro produtor de arroz do Nordeste, nós somos o sexto do Nordeste em cana-de-açúcar, o quarto na produção de milho, o quinto produtor nacional de laranja. E a secretária do Estado da Agricultura tem uma ação direta nessa discussão e na operacionalização também dessa produção, seja, por exemplo, com distribuição de sementes. Você poderia já começar a falar um pouquinho, porque já que a gente está bem na fase da produção, esse é um assunto que interessa para a comunidade. Vamos sim, professor. É um programa do governo do Estado, né? O programa de distribuição de sementes. Ele ocorre aqui em Sergipe já há mais de 20 anos, né? E esse ano a gente teve uma dificuldade muito grande, devido a essa questão da crise que a pandemia ocasionou, não só no estado de Sergipe, mas no país e no mundo, né? E muitos dos recursos foram destinados à questão da saúde, né? Acho que, em primeiro lugar, realmente, é o respeito à vida, mas a gente sabe a importância que esse programa de distribuição de sementes tem para o estado de Sergipe, a importância que a agricultura tem para o nosso país, né? Mais uma vez, vai ser o setor aí que vai sustentar o PIB, né? Estou falando do nosso país, a agricultura realmente, o agro realmente não parou, então tem um trabalho muito importante do agro e da agricultura familiar também, né? Que é ela que põe realmente o alimento na mesa do brasileiro. E nesse sentido a gente conseguiu novamente esse ano, aí, apesar das dificuldades financeiras e orçamentárias do governo, e continuar com o programa de distribuição de sementes. Foram mais de 40 toneladas que a gente distribuiu, professor, entre milho e feijão, principalmente naqueles municípios, né? Grandes produtores de grãos. Simão Dias, Pinhão, Carira, Poço Verde, que produz muito também o feijão. Vale lembrar que a distribuição são para aqueles agricultores familiares, né, que essa distribuição. Um outro ponto importante também é que o milho, por exemplo, é uma variedade crioulo, que a gente tem também como de suma importância, que ela dá liberdade ao agricultor, à agricultora, para que elas possam, no outro período de plantio, possa continuar sua produção. Então, a gente tem focado muito nessa questão. Ou seja, para os pequenos produtores, a variedade crioula é fundamental, né? Exatamente. Ainda mais que o ano passado foi um período de boas chuvas, ou seja, muitos desses agricultores e agricultoras conseguiram armazenar sua semente, propiciando o plantio nesse ano, né? Então, a gente conseguiu manter isso graças a uma parceria que a gente vai falar no decorrer da live com o Dom Tavra. Foi recurso do Dom Tavra que a gente utilizou aí. E a gente também, professor, a gente fez uma iniciativa, uma parceria com a iniciativa privada.
A gente vê nos noticiários aí as empresas do ano álcool em gel, do ano cesta básica. Então, a gente conseguiu sensibilizar, a gente fez contato com a empresa de milho, lá de São Paulo, uma empresa chamada de Solo, que fez uma doação ao estado de Sergipe de 14 toneladas de semente de milho, que a gente conseguiu atender ao Alto Sertão, principalmente Porto da Folha e Poço Redondo, que são os 2 municípios maiores do Garantia Safra, de agricultores. Então, a gente acredita que a gente tem um papel fundamental realmente nessa produção, estou falando de sementes no nosso estado, não só com a distribuição, mas também com a assistência técnica prestada pela Endagro. Pois é, e André, você tocou um pouquinho na questão da agricultura familiar, porque eu sei que o Estado tem uma ação muito forte no estímulo à comercialização dos produtos da agricultura familiar, né? Nesse momento de pandemia, a gente sabe que o agricultor capitalizado, aquele que produz grãos, principalmente, grãos e cereais, ele tem mercado, ele pode até, Sergipe não exatamente entrar no mercado de exportação, mas o agricultor familiar ele tem uma dificuldade, principalmente na sua comercialização, e aí trazendo um pouco para hortaliças e para frutas, nesse momento de pandemia em que as feiras livres também tiveram proibidas por um bom tempo. Esse produtor sofreu. Como que o Estado agiu para diminuir a problemática de comercialização desse produtor? Bom, professor, você tocou num ponto, na verdade, fundamental aí, né? Acho que foi o principal gargalo relacionado à agricultura nesse período de pandemia, realmente foi a questão da comercialização, né? Muitos desses produtores ficaram impedidos de comercializar seus produtos nas feiras livres, logo lá no início da pandemia, realmente no mês de março. Isso gerou uma frustração muito grande, na verdade, por parte dos produtores. Na verdade, o governo do estado vem com ações aí, na verdade, esse mês agora, professor, a gente está esperando lançar aí, que é uma demanda antiga dos movimentos sociais aqui no estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, né? É um volume de recursos que a gente está investindo aí, na verdade, no valor de R$700 mil. Como é que vai funcionar, professor, esse PAA aqui? A gente, na verdade, vai fazer um chamamento público. São 12 produtos que está adquirido aí que a gente vai adquirir através de uma cesta de alimentos, produtos da agricultura familiar, produtos do nosso estado, como a batata doce, o cuscuz, a macaxeira, o arroz. Isso vai atingir que público, eu diria? Porque a gente sabe que quando você está em período regular de aulas, o Estado também tem programas voltados para, usando os produtos da agricultura familiar, atender a merenda escolar, não é? Mas aí agora a gente não tem aula, né? Perfeito. Aí é o PNAE, que é o Programa Nacional de Educação. Esse é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele é diferente da sua concepção. A gente pretende o quê? Fomentar essa comercialização. Aí chega no ponto que o senhor perguntou, quem vai ser beneficiado? Na verdade, a gente vem discutindo isso com a Secretaria de Inclusão, que são aquelas famílias que estão em segurança alimentar. E, na verdade, a gente está aproveitando, inclusive, uma recomendação que o Ministério Público Federal fez recentemente ao governo do Estado, solicitando uma prioridade às comunidades quilombolas do nosso estado. A gente tem mais de 30 comunidades quilombolas aqui. Também teve uma recomendação em cima do território indígena, que existe lá em Porto da Folha. Então, esses alimentos, depois de adquiridos por parte do governo do estado, esses alimentos da agricultura familiar, com esse valor de 700 mil, que vai dar mais de 7 mil cestas de alimentos, nada industrializado. Então, e seriam produtos perecíveis e não perecíveis? Exatamente. Por exemplo, a gente vai comprar também o leite, né? Ou seja, serão 4 litros de leite aí que cada família vai receber também. Então, a gente vai fazer essa entrega nas comunidades quilombolas. Além desses 700 mil, via projeto Dom Távora também, tem um recurso aí de 150 mil reais, também para um programa de aquisição de alimentos, que a gente vai atender as famílias do Baixo São Francisco, que são localizados aqueles municípios com menor IDH do nosso estado. Então, no total, aí são 850 mil reais que o governo está investindo aí diretamente na questão do programa de aquisição de alimentos. E lembrando ainda, professor, na verdade, o governo do estado, através da Secretaria de Inclusão, fez o cartão Mais, né, beneficiando mais de 25 mil famílias com R$100, sendo que, na verdade, aquelas cooperativas podem estar recebendo esse cartão aí do Banese, ou seja, aquela família que vai receber os R$100 no cartão pode estar adquirindo o seu alimento dentro das cooperativas, dentro da associação, fomentando realmente, falando essa comercialização dos produtos da agricultura familiar. Isso, de alguma forma, André, ameniza todas as dificuldades que essas famílias estão tendo nesse momento de pandemia, de perda de renda, né, de dificuldade de conseguir resgatar os seus empregos,
enfim, pessoas que viviam também realizando atividades não formais, e aí estão passando, de fato, grandes dificuldades, e, na verdade, elas vão voltar a ter dificuldade, porque agora a gente tem aquele programa de assistência do governo com aquela renda mínima, né? Mas daqui a pouco esse programa vai acabar. E eu acho que esse programa de vocês vai exatamente pegar uma fase que vai fazer falta o dinheiro do renda mínima e entrar a alimentação de fato, mas... Sem dúvida, professor. E a gente também está em conversa com o Ministério da Cidadania, trazendo para cá, que é uma recomendação, inclusive, da Federação da Agricultura e da Agricultura Familiar também, que é o PA Leite, o Programa de Aquisição de Alimentos, vocacionado diretamente ao leite, né? Então, a gente está em conversa com o Ministério da Cidadania. A gente espera, no próximo mês, receber um aporte aí de mais de 3 milhões no nosso estado, para que a gente possa também estar adquirindo esses leites aí, estou falando da agricultura familiar. A gente sabe que hoje eles vendem para as queijarias, para os grandes laticínios, que também são muito importantes para o nosso estado, lá no município de Nossa Senhora da Glória, mas a gente quer ainda aportar esse recurso através do programa de aquisição do leite. Pois é, a propósito de Nossa Senhora da Glória, lá no Alto Sertão, o Estado também tem um programa de melhoramento genético bastante forte agora, e pelo visto é um programa que também está evoluindo. E aquela é uma bacia leiteira muito importante para o nosso Estado, né? E precisa de uma assistência focada na maior vocação daquela micro-região, não é isso? Perfeito, professor. Na verdade, aquela região hoje é mais de 700 mil litros por dia, né? Que fornece lá Glória, Poço Redondo, Pôr da Folha, Canindé, Monte Alegre, Gararu, os municípios do Alto Sertão como todo, e o governo do estado realmente fez, na verdade, nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, uma parceria com o Banese, beneficiando também, professor, aí, os pecuaristas, que têm ali seu rebanho entre 5 e 10 unidades animais aí. No total, foram mais de R$200 mil investidos pelo Banese, o governo do estado. Foram mais de 2 mil animais inseminados, que a gente acredita que realmente é necessário a gente fazer o melhoramento genético dos animais que lá se encontram no Alto Sertão Sergipano. As condições lá, a gente sabe que são condições, às vezes, desfavoráveis, não é qualquer animal que suporta aquela questão de escassez hídrica. Então, a gente, com esse melhoramento genético, a gente espera realmente atingir índices de produtividade cada vez melhores e dando retorno econômico a esse produtor. Então, através do melhoramento genético aí, a gente espera realmente deixar, professor, também, na verdade, esses produtores capacitados para que possam continuar com essa inseminação artificial, independente dessas ações do governo do estado. Ô, André, o melhoramento inseminação artificial por tempo fixo. Você poderia explicar um pouquinho exatamente o que diferencia da bela e boa inseminação artificial que começou a dar resultados há 2 décadas, por exemplo? Olha, professor, na verdade, a gente faz a indução do cio ali da vaca, né? Então, ela, na verdade, o veterinário que vai, digamos assim, até a fazenda daquele produtor, ele faz a indução do cio daquela vaca. Então, ela é separada, né? Estou falando do touro e dos demais animais, naquele tempo fixo, ou seja, naquele tempo estabelecido, após aquela injeção de hormônio que é feita, estou falando naquela fêmea, naquela vaca. Aí sim, estou falando, é feita a inseminação. Lógico que tem todo aquele score que é necessário também, que aquele animal tem que ter, né, para estar propício realmente para que a gestação realmente ocorra, né? A gente já está tendo aí, está falando de 2019, já esses bezerros nascendo aí, a gente já percebe, já aí até no nascimento desse bezerro, o produtor, se quiser vender aquele macho ali, até o próprio macho que é vendido, já é um preço acima do que era praticado anteriormente aí pela, digamos assim, convencionalmente produzido pelo pecuarista. Né? Ô, André, eu vi agora há pouco que a professora Renata Mãe entrou aí na nossa live. Ela trabalha com indicação geográfica, né? E a gente sabe que aquela área ali do Alto Sertão, Glória principalmente, tem um queijo que já tá começando a conquistar o mercado com a marca própria, né? O Estado já pensou na possibilidade de incentivar essa discussão sobre indicação geográfica do queijo lá de Glória, daquela região, daquela micro-região? Inclusive, tem um secretário de Glória, o Dejaci, secretário da Agricultura lá, que vem trabalhando muito nisso, em cima do queijo coalho, né? Eles vêm trabalhando muito nesse sentido, professor. É uma ideia que a gente tem, realmente tem que implementar. Tem um programa do governo federal também, que é o Celuarte também. Estou falando, então, na verdade, até a Universidade Federal de Sergipe, o Sebrae, a Indagro, a SEAGRE, realmente tem um papel fundamental nessa questão do queijo, das queijarias, da regularização. A DEMA também tem um papel fundamental. E a gente considera muito importante que isso agrega valor ao que é produzido lá, tanto pelo pequeno, pelo médio e pelo grande aí. Essa questão do
do selo arte, ou esse selo geográfico, realmente, identificando aquela questão. A gente sabe que Minas Gerais tem muito isso, né? Tem. O queijo de Minas é muito forte. O queijo como é que é? Canastra. Canaço, o queijo da Canaça. O Sul, né? Todos os vinhos da Serra Gaúcha já tem uma marca, né? Eu sempre uso vários exemplos assim, porque isso agrega valor, né, para o produto lá. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é algo tipo assim, que a gente tem em mente, a gente vem trabalhando muito, tá falando principalmente nesse caso com a Secretaria do Município de Nossa Senhora da Glória. A gente espera muito em breve que isso aconteça realmente, professor, que eu acho que todo o estado de Sergipe vai ter ganhos econômicos, sociais aí muito importantes e cultural também, né? A partir desse momento, consiga adquirir esses produtos. Também tem o mel também, estou falando, ó, que a gente pode estar fazendo, tem outros produtos que realmente a gente pode estar trabalhando, mas o foco principal nesse sentido tem sido realmente o queijo coalho. É. André, ainda na linha da pecuária, o estado, nós somos livres de febre aftosa, né? Que é um estado livre de febre aftosa, né? E as campanhas são sempre muito intensas e muito cuidadosas para nos mantermos livres da febre aftosa, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque é importante para o pecuarista e quem tem alguma relação com a produção da pecuária. Vamos falar assim, professor, só vou pedir licença só para a gente voltar um pouco. Que sentido? Para a gente falar um pouquinho do queijo, é importante a gente falar também. Oh, claro, claro. Desde o ano passado, na verdade, o produto derivado de leite é isento, na verdade, de imposto no nosso estado. Foi iniciativa do governador do estado, ou seja, para fomentar ainda mais essa atividade, principalmente do Alto Sertão, relacionada à questão das queijarias. E foi feita também uma redução, na verdade, do ICMS relativo à transação de grãos, né? Antigamente, na verdade, incidia um imposto de ICMS aqui de 12%, e foi um pedido recorrente da Federação da Agricultura, que a gente ficava não concorrendo, digamos assim, de igual para igual com outros estados aqui do Nordeste no escoamento da produção. Então, o governo do estado teve essa acessibilidade, a gente reduziu esse ICMS para 2%, e em conversa com a Secretaria da Fazenda, professor, a gente já notou que, na verdade, o estado começou a arrecadar mais. Quando começou a reduzir, acabou tendo, digamos assim, os produtores começaram a declarar mais fielmente o que é produzido aqui no nosso estado. Então, o estado ganhou também financeiramente aí. E os produtores começaram realmente a competir de igual para igual com outros produtos, estou falando com outros produtores, com outros estados aqui do Nordeste. A gente passando agora para a questão da febre aftosa, um ponto realmente importante que o senhor colocou aí, é um trabalho feito aí, estou falando pela Indagro. Há décadas o nosso estado já é livre da questão da aftosa. É muito importante realmente a questão da vacinação da febre aftosa. A gente espera que muito em breve o estado de Sergipe, na verdade, seja zona livre de aftosa sem a necessidade de vacinação. Só para a gente entender o que isso significa, e para todos que estamos ouvindo, significa que o Brasil, muito em breve, pode estar adquirindo novos mercados internacionais. A atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem feito isso muito bem. O Brasil tem conseguido acessar outros mercados e é de suma importância que o Brasil continue como zona livre de aftosa. Na verdade, é até amanhã, nosso prazo, aí até dia 17, para que o produtor possa comprovar que foi feita sua vacinação. Isso pode ser feito na Indagro, na verdade, aí via e-mail, entregue realmente comprovação que vacinou o seu rebanho, que isso é fundamental para que a gente possa também, professor, escoar aqui, está falando nosso gado, comercializar ele com Alagoas, ele com a Bahia. A gente precisa realmente manter nosso estado aqui livre da febre aftosa. É importante, se a gente tiver a oportunidade durante a live também, falar um pouquinho da defesa sanitária relacionada a suíno também. Eu acho muito importante a gente falar do assunto. Claro, claro. André, pegando um gancho nessa sua fala aí da necessidade da gente estar ajustado a regras internacionais, a essa questão da febre aftosa é uma delas, né? A gente está vivendo um momento de discussão ambiental muito forte aqui no Brasil em relação principalmente aos nossos produtos de commodities. Hoje mesmo saiu um artigo na Science que coloca uma questão muito séria, que 30% da soja brasileira pode estar saindo de áreas de desmatamento, e isso cria uma dificuldade muito grande de comercialização em nível internacional. O Estado de Sergipe, a partir da Secretaria, e a ministra, eu ouvi um comentário hoje à noite muito bem interessante, o Ministério da Agricultura está mais preocupado com as questões ambientais do que o próprio Ministério do Meio Ambiente, né? Como que a Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe discute e
se preocupa com ações com essa questão ambiental, porque isso é muito sério, né? Não é só do ponto de vista de exportação, não, mas para garantir, inclusive, um alimento saudável aqui para todos nós. Professor, outro assunto aí que eu acho que dava uma live inteira aí para a gente conversar aí, a gente está falando como agrônomo, como cidadão, a gente fica triste quando a gente vê esses índices aí pelo INPE, né? A gente vê que são indiscutíveis, a gente vê o aumento do desmatamento, de queimadas na Amazônia. Eu acho que não toa essa questão que a gente vê no Paraguai, na Argentina agora, aí de tá vendo o aumento dessas pragas aí, tá falando um desequilíbrio ecológico. Tá dando um pequeno... Voltamos. Essa pandemia acaba tendo uma discussão muito profunda, mas essa questão dessas pragas aí, tá falando de gafanhotos, etc., acho que tem muito ao desrespeito da sociedade pela questão ambiental. E o governo do estado, nesse sentido, realmente a gente tem uma política estadual, inclusive de agroecologia no nosso estado. Não foi à toa, no ano passado, inclusive na Universidade Federal de Sergipe, que a gente recebeu aí o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então, na verdade, a gente tem diversas ações, professor, de incentivo. Presidido, inclusive, por uma colega nossa lá do departamento, professora Gláucia. Gláucia, exatamente, professora Gláucia, né, que defende muito essa questão da agroecologia. Estou falando da Secretaria da Agricultura também. O governo do estado tem uma política estadual de agroecologia. A gente vem conseguindo junto aí o Banco do Nordeste também discussões no intuito de estabelecer um Pronaf em agroecologia no nosso estado aqui. O produtor precisa, realmente ele precisa de crédito, ele precisa de assistência técnica, ele precisa de novas alternativas. Eu acho que isso cabe muito, professor. Tanto, aqui está falando, nós como gestores públicos, mas também a universidade na formação desses alunos. Eu confesso que quando eu me formei lá em 2005, realmente a agricultura era só vocacionada realmente para essa questão de exportação, com a utilização de agrotóxicos. Não tenho nada contra realmente a utilização de agrotóxicos, mas ela tem que ser utilizada respeitando o receituário agronômico, aquele período de carência, né, pós a aplicação até o consumo. Então, é necessário também a todos os alunos aí que estão nos ouvindo aí, que é o nosso futuro e até o nosso presente aí, realmente, que se conscientize da importância, estou falando dessa necessidade aí, realmente, de sobrevivência nossa, que a gente possa cada vez mais produzir alimentos saudáveis. A sociedade vem nos cobrando nesse sentido e a gente vem tendo parcerias, professor, inclusive com o Ministério do Meio Ambiente, até para surpresa assim, mas de combate à desertificação, a gente tem uma parceria lá no Alto Sertão, com o Ministério do Meio Ambiente e PNUD, que a gente, inclusive, vai estar fomentando as casas de semente, as guardiãs de sementes crioulas lá, e a produção de alimentos orgânicos, o enriquecimento de caatinga, aproveitamento da água através de águas cinzas. Então, tem muita coisa realmente acontecendo no nosso estado aí, inclusive com parceria do governo federal. A gente respeita, digamos assim, a política adotada pelo governo federal, mas é necessário, a gente como gestor, realmente que a gente possa convencer a sociedade dessa necessidade realmente de um olhar cada vez mais especial à alimentação saudável. Sem dúvida. O André, eu costumo dizer que eu acho que não é muito inteligente a gente confrontar o agronegócio com a agricultura familiar. Porque eu acho que desde que sejam conduzidos de forma sustentável, obedecendo todos os princípios de um cultivo, de uma agricultura sustentável, tanto o agronegócio como a agricultura familiar fazem excelentes trabalhos. Assim como também o agronegócio e a agricultura familiar pode promover degradação, se mal conduzido. Então, eu acho que existe um papel muito importante do agronegócio como exportador e também para o mercado interno, assim como tem um papel de grande importância da agricultura familiar para garantir mesmo o abastecimento interno, principalmente. Então, eu queria retornar ainda para a questão da agroecologia, que tem muito a ver com a agricultura familiar, e chamar a atenção para um ponto que eu acho que está começando a ganhar força agora, né, nessa pandemia, que os produtos da agroecologia, muito mais do que serem saudáveis, começa a ganhar força em termos de mercado, né? Então, começa a ganhar mercado e são produtos que têm uma rentabilidade maior para o produtor. Então, e eu vejo que vocês já têm alguns trabalhos e com capacitação em agroecologia aqui em Sergipe. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, porque as pessoas estão bem ávidas por informação sobre
como a agroecologia vai evoluir aqui no estado de Sergipe de uma forma geral. Professor, não, só pegando o gancho que o senhor passou aí também, realmente, como a gente falou até no início da live, eu também concordo com o senhor, que eu acho que as duas podem e devem existir, tanto falando também a questão do agronegócio, foi uma linguagem que se colocou aí no decorrer do tempo, mas é importantíssimo para o PIB do nosso país, então é importante realmente essas commodities para o nosso país também. Agora, ela tem que ser feita realmente de forma responsável, tanto a agricultura familiar como o agronegócio. Sobre a questão da agroecologia, professor, a gente também tem, na verdade, aqui uma parceria muito forte, a gente aproveita e fala com o FIDA aqui, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que foi investido no nosso estado aí mais de 45 milhões de reais aí, em 15 municípios sergipanos. São 8 municípios na região semiárido e 7 no Baixo São Francisco, né? E que a gente vem fomentando muitas dessas atividades agroecológicas aqui no estado. A gente, com incentivos, estou falando financeiros aí também com as feiras livres. Inclusive, a gente recebeu recentemente aí uma emenda parlamentar aí no valor acima de 400 mil reais para que a gente possa fomentar essas feiras livres aqui, não só em Aracaju, mas nos interiores aqui do nosso estado também aí, com também recursos necessários para fazer capacitações. O que retardou, na verdade, foi esse período de pandemia, realmente agora que a gente não pode estar fazendo essa questão de aglomeração de pessoas, mas tão logo esse período de isolamento social termine, professor, a gente vai entrar muito aí com essa questão de feiras aí para incentivar, entregando barracas, kits de feiras aí, de produtos da agricultura familiar, de produtos agroecológicos também, e com capacitações, com palestras nesse sentido, para que a gente possa realmente aí, está falando cada vez mais, está incentivando essa atividade. A gente vem conversando muito com o Ministério Público Estadual também, tentando, na verdade, recursos daquelas multas, né, que o Ministério Público recebe, para que a gente possa transformar em ações vocacionadas à agroecologia, como, por exemplo, fogões agroecológicos, realmente que respeitem também essa questão do desmatamento, né, da vegetação nativa. Então, a gente vem com algumas ações nesse sentido, professor, que a gente espera que tão logo esse período de pandemia cesse, que a gente possa realmente, estou falando, estar passando isso aí para toda a sociedade. E a Universidade Federal de Sergipe, com certeza, é uma parceira dessa e outras ações no âmbito do governo do Estado. Pois é, André, tem tanta coisa para falar, rapaz, e nós já temos mais de meia hora de conversa. O tempo aqui passa muito rápido. E eu acho que ainda está na linha da agricultura familiar, principalmente porque isso tem uma relação direta com a produção das famílias do pequeno produtor, que é a ampliação da agroindústria de pães e bolos, que vocês também têm como programa do governo, né, do Estado. Aí, professor, na verdade, uma parceria nossa, mais uma parceria nossa com o governo federal, com o INCRA, né? Eu sou de lá, com o Instituto Nacional de Valorização e Reforma Agrária. É um programa que existe no INCRA chamado Terra Sol, que ele fortalece, na verdade, a agroindustrialização. A gente falou, acho que no início da live aí, da importância realmente de agregar valor ao que é produzido pela agricultura familiar. Na verdade, a gente está agora equipando, são 3 agroindústrias, uma em São Cristóvão, uma em Japaratuba e outra no município de Pacatuba, com casa de bolo. Na verdade, aqueles produtos que são ali produzidos dentro do assentamento, a macaxeira, até a laranja também, está falando que é produzido lá no assentamento lá em Japaratuba, e se transforma em bolo, que é vendido, inclusive, para a merenda escolar, via PENAI. A gente também tem, na verdade, outras iniciativas nesse sentido do Terra Sol, aqui, por exemplo, da macaxeira, lá no assentamento de Jacaré-Curituba, lá entre Canidé e Poço Redondo, lá, que as famílias vêm vendendo, inclusive, macaxeira já para São Paulo, já para o Rio de Janeiro, e sacam essa macaxeira, né, em saco de 5 quilos. Então, a gente acredita muito no fortalecimento da agroindustrialização. E puxando já esse gancho, falando mais uma vez do FIDA, a gente está com a missão de supervisão do FIDA aqui essa semana, a gente já está discutindo uma nova proposta, junto com o FIDA, que a gente quer fortalecer muito essa questão de agroindustrialização aqui no nosso estado. A gente está montando agora um entreposto de ovos lá em Poço Verde, porque pelo Dom Távora tem muito projeto de avicultura também, né? Então é importante a gente colocar isso no produtor, a importância do cooperativismo, do associativismo, que realmente se eles puderem ter um local de entreposto de ovos que possam melhor comercializar a produção deles, vão conseguir um valor de mercado melhor. Então a gente vem tentando também fazer um trabalho muito forte aqui no nosso estado. A gente sabe que o sul do país acaba sendo mais forte nessa questão do cooperativismo, mas a gente vem tentando que cada vez mais isso seja notório, seja positivo
no nosso produtor, na nossa produtora. E a comercialização para o nosso pequeno produtor de uma forma geral, mas para o nosso pequeno produtor talvez seja o gargalo principal, né? Ele sabe produzir, ele produz bem quando bem orientado com assistência técnica, com extensão rural, mas ele tem uma dificuldade muito grande de comercialização e isso muitas vezes faz com que ele perca a lucratividade que de fato ele pode ter da produção dele por não saber comercializar. Eu vejo que você, na sua fala, André, sempre está colocando a comercialização como uma questão fundamental para garantir a produção e a permanência do produtor no campo. E também vi que vocês estão criando um centro de comercialização no Jacarecurituba, naquela região do sertão. Como é que é? Me fala um pouco sobre isso. Na verdade, a gente está criando através de emenda parlamentar e do deputado federal João Daniel, são 3 centros de reforma agrária, um no município de Estância, um no município de Poço Redondo e um de Canindé de São Francisco. Isso, na verdade, vai ajudar muito na parte educacional, na parte de formação, na parte de associação, cooperativismo, entre os assentados. Mas também tem uma emenda parlamentar do mesmo parlamentar aí, que é no centro de abastecimento, também em Poço Redondo. A gente quer fazer, na verdade, lá, professor, unir um pouco com a parte do turismo. A gente vem conversando muito isso aí com o secretário Salles Neto, que é o secretário de Estado do Turismo, para que a gente possa fazer realmente um centro lá, que a gente sabe que uma das principais rotas de turismo no nosso estado é a Rota do Sertão. Então, a gente vê muitas empresas de turismo realmente se dirigindo a Canindé de São Francisco. Então, o que a gente quer é na beira da pista, essa área que vai ser construída, esse centro de comercialização. Então, a gente quer que o turista pare ali, possa provar dos produtos ali que são produzidos pelas comunidades quilombolas, pelas comunidades indígenas, pelo artesanato daquela região. Então, a gente quer fazer realmente ali um centro de comercialização da agricultura familiar para que possa ter o mel. A gente sabe como é que funciona o turista quando a gente vai visitar outros estados, outros municípios. E está na Rota do Sertão, né? Ali é passagem, né? Exatamente. Então, a gente quer aproveitar muito. Tem, inclusive, um assentamento lá, muito bonito, falando lá no Alto Sertão Sergipano. A gente quer fomentar muito essa questão do turismo rural também, para agregar valor cultural também a questão dos assentamentos de reforma agrária. Então, a gente está falando, pretende criar esse centro, e o governo do estado, na verdade, quer criar nas fronteiras, digamos assim. Em Diaroba vai ter um. A gente estamos fazendo esse agora lá em Poço Redondo, no Baixo São Francisco, possivelmente em breve vai ter outro também. Então, a gente quer cada vez mais identificar, que a gente falou um pouco anteriormente do celular, então a gente quer realmente marcar território nesse sentido, para que o turista conheça a realidade do nosso estado. Maravilha. André, nosso tempo está voando, cara. 40 minutos já se passaram. Eu vou entrar aqui só mais em um assunto, antes da gente entrar nas perguntas, porque eu não quero perder a oportunidade de explorar as suas origens da discussão agrária, entendeu? A gente sabe que existe uma exigência hoje do cadastro rural, né, das propriedades. E vocês também têm uma ação na questão da regularização fundiária, né? Me parece que já foram no cadastro, gerenciamento, da expedição e entrega de títulos. Fala um pouquinho sobre isso, porque já tem muita gente atendida aí com essa questão da regularização fundiária. Olha, professor, eu considero isso também um tema muito importante para o nosso país. São dois que a gente pode falar, pincelar rapidamente, que é o da reforma agrária, que eu confesso que na minha formação acabou faltando a gente discutir um pouco também sobre reforma agrária, e o outro é da regularização fundiária. Me atendo à pergunta do senhor. Na verdade, o processo de regularização fundiária a gente considera essencial para o nosso país. A gente acredita que não existe planejamento se você não conhecer sua malha fundiária. E a questão da regularização fundiária, o que é, professor? A gente sabe que tem muitos produtores aí, pequenos produtores, a gente sabe que tem uma PL transitando no Congresso Nacional, mas essa que a gente está falando é um pouco diferente. Na verdade, aquele pequeno produtor tem a posse daquela propriedade ali já há mais de 30, 40, 50 anos e não tem o título, não tem a certidão daquela propriedade. A gente tem exemplos, por exemplo, lá em Glória, que a gente conheceu, uma produtora que conseguiu, com recurso próprio, produzir sua queijaria, construir, mas não teve dinheiro suficiente para equipar. Ela foi no banco, por exemplo, para tentar tirar um empréstimo, não conseguiu, porque não tinha o título, não tinha a certidão, não tinha aquela garantia. Então, é uma segurança jurídica, na verdade, que o governo do estado, juntamente com o INCRA também, é uma parceria, uma outra parceria com o governo federal, que é a regularização fundiária, que é dar aquele título, dar aquela certidão àquele proprietário, àquela proprietária, dando segurança jurídica, permitindo a transmissão, né, disso de pai para filho, a pessoa depois quiser vender, isso traz benefício também a ele, junto ao INSS, pode receber assistência técnica
também rural, a partir do momento que ela tem aquele título, ela começa a ser identificada. Então, é fundamental realmente para o nosso país, para a gente trabalhar um planejamento no nosso país, que a gente consiga regularizar essa situação fundiária que permanece no nosso país, aqui no nosso estado. Já são milhares de famílias realmente contempladas com título de regularização fundiária, mas a gente tem muito o que fazer ainda. Para a gente ter uma ideia, a gente fala aqui em torno de 40% do nosso estado, a gente já tem regularização fundiária. Ou seja, isso é um dado, realmente, por um lado, preocupante, que a gente sabe que tem muito o que fazer ainda, mas é algo que a gente quer fomentar, a gente quer focar. A gente, inclusive, colocou os parlamentares do nosso estado essa necessidade, colocamos no SICONV, né, que é o sistema de convênio, aí, propostas de fazer a regularização fundiária em diversos municípios do nosso estado. Então, é algo que a gente considera importante. Estou falando, isso gera economia, aquele cidadão, aquela cidadã vai poder pegar empréstimo no banco, então isso movimenta a agricultura do nosso estado como um todo. Pois é, e um produtor ter conhecimento sobre a produção e não poder produzir porque não tem acesso a crédito, não pode ter acesso a crédito, isso é no mínimo injusto, né? Mas, enfim. Diga lá, você ia falar alguma coisa? Não, ele não tem acesso ao crédito, não tem acesso à assistência técnica, realmente ele não Pois tem... é. Ele fica mais... Isso é dificultar a produção. André, vamos começar nas perguntas? Senão a gente não vai ter tempo aqui. Nossos internautas eles ficam aguardando o atendimento às solicitações deles. Samu Cagro pergunta o seguinte: existem muitos pecuaristas em situação de extrema pobreza em nosso semiárido. O que o governo tem feito de acesso a políticas públicas com essas famílias? Olha, professor, a gente vai falar um pouco, a gente falou na live aqui, mas é bom que a gente volta, que algumas pessoas podem ter acessado há pouco tempo também. Uma das políticas que a gente falou aqui da questão da pecuária é a questão do melhoramento genético. O melhoramento genético que a gente falou que a gente vem sendo feito nos últimos 2 anos, 2018, 2019, ele é voltado especialmente para essa questão desse pequeno pecuarista aí, de quem tem de 5 até 10 unidades animais aí. Então, a gente atendeu aí, estou falando, mais de 2.000 produtores aí, principalmente no Alto Sertão Sergipano. Mas, por outro lado, estou falando através de uma emenda parlamentar também, agora a gente está querendo atingir outros municípios, outra região do nosso estado com esse programa de inseminação artificial. A gente sabe que a pecuária leiteira também vem crescendo muito aqui no nosso estado, também lá no município de Propriá, por exemplo, tem uma pecuária leiteira crescendo muito, mas Lagarto, Estância, a região sul do estado também tem crescido muito nesse sentido. O próprio programa de distribuição de sementes também, que a gente distribui semente de milho, ou seja, a gente também está fomentando essa atividade, está auxiliando esse produtor com a questão do alimento, né? Estou falando do animal aí. E é importante a gente falar também, professor, que a gente não falou, por exemplo, ano passado foi investido pelo governo do estado R$1 milhão na palma forrageira. A gente sabe a importância que a palma tem para o alto, principalmente para aquela região do Alto Sertão do Sergipano, onde com certeza. Está forte. E o que a gente está fazendo esse ano, professor? Na verdade, está chegando agora, nos próximos 15 dias, inclusive, uma parceria nossa, aquela que a gente falou de desertificação. A gente vai construir 8 hectares, a gente vai fazer um banco de semente de palma irrigado, de raquetes de palma, 4 hectares de Canindé de São Francisco, no perímetro irrigado da Coidro, 4 hectares de Tobias Barreto, e a gente espera, aí, em torno de 1 ano e meio, com que as raquetes produzam lá, a gente poder fazer uma distribuição mais massiva, ou seja, vai ser um programa continuado do governo do estado, e mais, através desse programa também, a gente tem uma parceria muito forte também com a Embrapa, se der tempo a gente vai falar com a Embrapa Semiárido, e a gente vai complementar essa palma com a glicídia. A glicídia é uma leguminosa. Que é outra espécie adaptada à região do sertão, perfeito, né? Leguminosa, fixadora de nitrogênio, tem um teor de proteína também positivo, então a gente quer fazer o consórcio também da glicídia com palma. Então são essas atividades, além da assistência técnica, professor, que é prestada também pela Endagro. A gente sabe que já vi alguém perguntando aqui também quando vai ter concurso da Endagro. A gente sabe que a Endagro realmente precisa cada vez mais de servidores, mas a gente confia muito no trabalho que a Endagro vem fazendo. E a gente também tem uma ideia, professor, tanto do fortalecimento, mas isso passa muito pela questão econômica do governo do estado, mas a gente está tentando, inclusive, parcerias aí com o Senado também, que é um importante serviço de assistência técnica. A gente quer ver se a gente consegue, através de uma emenda parlamentar, um recurso aí para que a gente possa estar fomentando aí, seja através de uma ONG, ou seja de parceria através do Senado, com fiscalização da Endagro, para que a gente possa realmente atender cada vez mais produtores com assistência técnica. Assistência técnica e extensão rural daria uma live inteira de horas, né? Mas só um comentário. É tão importante esse trabalho com a palma forrageira, porque nos 3 anos atrás aí que a gente teve seca extrema, grande parte dessas áreas desapareceram, áreas de cultivo de palma, porque até a palma sofreu bastante com o período daquelas
aqueles 2 anos de seca bem braba, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, só para finalizar, uma palma resistente à cochoneira do Carmim, que a gente está trazendo uma variedade aí do IPA, né? Lá de Pernambuco. Então, eu tô falando, é uma variedade que o produtor não está tão acostumado, mas a gente tem colocado que ela tem uma boa palatabilidade, né, por parte do gado. E essa resistência à cochoneira do Carmim também é algo bem atrativo para que a gente possa estar divulgando aqui no nosso estado. Olha só, o Francisco Leite tem uma pergunta um assunto um pouquinho diferente do que a gente falou, mas é muito interessante. O que o Estado está fazendo para atrair recursos do crédito de carbono para incentivar a manutenção e preservação de áreas ambientais, de áreas, enfim, florestadas, acredito. Tem algum trabalho nessa linha? Não, confesso que não tem. A Secretaria da Agricultura não tem um trabalho diretamente essa política. A gente sabe que é de suma importância. Eu posso falar até um pouquinho do INCRA. A gente sabe que o INCRA tem, na verdade, um programa, acho que é o Programa Verde, que ele fala dessa questão de assentamentos de reforma agrária. Então, o INCRA vem fazendo incentivo nesse sentido. Confesso que teria que conversar um pouco mais com a ADEMA, aí, que é a nossa Administração Estadual de Meio Ambiente, para ver se nesse sentido, estou falando, se existe um programa que a ADEMA vem desenvolvendo nesse sentido. No âmbito da Secretaria de Agricultura, no momento, a gente não tem uma ação, mas, lógico, estou falando, é importante até, professor, até depois dessa live, se a gente puder cada vez mais se aproximar da Universidade Federal de Sergipe. Claro, claro. A intenção nossa é essa, André. A gente criou, inclusive, um fórum permanente da agricultura sergipana, que era uma demanda do agronegócio no nosso estado, justamente para a gente discutir as políticas públicas, discutir o planejamento do nosso estado, porque uma pessoa realmente sozinha, uma cabeça não vai. A gente precisa realmente dividir. A gente tem muitos gargalos ainda no nosso estado, e esse pode ser acho que um tema realmente para a gente estar discutindo aqui, estou falando realmente para estar fomentando no nosso estado. Com certeza. A professora Gláucia Barreto manda aqui, diz: André, prazer em ter você enriquecendo a live do DEA. Gostaria de saber quais as ações para proteger a agricultura familiar em Sergipe durante a pandemia. Professora, satisfação de ter a senhora na nossa live aí, também para mim é um prazer muito grande aí. A gente falou um pouco no início aí de algumas ações aí, vamos falar até de maneira um pouco mais sucinta, mas a gente fez, professora, mais uma vez aí, apesar das dificuldades da questão orçamentária e financeira, principalmente nesse período de pandemia, onde os recursos foram destinados à área de saúde aí, mas o governo do estado continuou com o programa de distribuição de sementes aí, foram mais de 40 toneladas que a gente entregou de semente de milho, semente de feijão, e ainda não falei da outra vez, professor, mas a gente também está entregando semente de hortaliça. E o feijão e milho foi entregado mais cedo devido ao período aí de plantio, né, no calendário agrícola, mas hortaliças são plantadas em áreas irrigadas, então a gente está fazendo agora essa distribuição. Eu vi que alguém perguntou também, aproveitando o gancho do professor Glaucia, por que isso não é feito em todo o estado de Sergipe. Na verdade, até o ano passado, isso abrangia boa parte do estado de Sergipe, mas esse ano, devido à escassez, o foco principal foi naqueles municípios produtores de grãos, como a gente falou, Pião, Carira, Simão Dias, Poço Verde, que também tem uma boa produção aí relacionada ao feijão. A gente fez uma distribuição também em Poço Redondo e Porto da Folha. Então, além da questão da distribuição de sementes, o que a gente está fazendo agora, professor, a gente vai fazer um chamamento de um programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, no valor total aí, para a gente resumir, de R$820 mil aí, que serão entregues aí mais de 8 mil cestas básicas com produtos da agricultura familiar, que é a macaxeira, a batata doce, o arroz agroecológico. Depois a gente pode falar também, professor, que é uma iniciativa nossa, que o senhor fez a pergunta até da agroecologia, que esqueceu de falar. Mas vai ter leite, vai ter o mel, então vai ser 12 produtos da agricultura familiar. Então a gente vai estar investindo esses R$800 mil. E, por outro lado, também a Secretaria da Agricultura, juntamente com o FIDA, professor, na verdade, a gente incentivou também a produção de máscaras, porque o projeto Dom Távora, ele incentiva atividades agrícolas e não agrícolas. A gente incentivou muitas mulheres aí em atividade de corte e costura, que foi entregue máquinas de costura. O que a gente fez agora, então, professor? A gente fez uma doação a essas famílias, a essas mulheres que nos entregaram essas máscaras. A gente fez a doação aí. Pois é, interessante isso. De centenas de máscaras de proteção, e fizemos a parceria com vocês, da Universidade Federal, lá com o Campus do Sertão, na distribuição de álcool. Então, a gente entregou um kit de máscara com álcool em gel aí para a família. Foram centenas de famílias beneficiadas com essa política. E, juntamente com isso, só para a gente finalizar a pergunta da professora Gláucia, a Secretaria de Inclusão fez a questão do cartão mais aí, beneficiando 25 mil famílias com R$100. E de que jeito isso atinge a agricultura familiar? Digamos assim, atinge indiretamente e diretamente também, mas indiretamente em que sentido? Que as cooperativas e associações estão aptas a receber esse cartão, que na verdade cada família recebe um cartão. Então,
sei lá, uma pessoa que tivesse cartão, João, Maria, pode ir ali na cooperativa, pode ir ali na associação e comprar aqueles produtos ali da agricultura familiar. Então, foram essas ações aí, tá falando que a gente fez principalmente. Continuamos também, professor, só para não estender muito, mas a gente continuou também com assistência técnica de forma virtual. Aí o próprio Dom Távora aí, a gente teve que inovar essa forma de prestar assistência técnica nesse período de pandemia. Então, a gente continuou com assistência técnica e isso rendeu aí uma aplicação de recursos de R$500 mil nesse período de pandemia, feito pelo Dom Távora para os agricultores familiares. Maravilha. Professora Renata Mann, que é geneticista, sob o seu ponto de vista, quais os maiores desafios para a produção de grãos no Estado? Olha, professor, eu estou falando, acho que os desafios aí, falando, realmente são muitos. Quando a gente fala, por exemplo, do feijão, a gente vê os produtores reclamando muito, por exemplo, onde não tem a secagem do feijão aqui no Estado. A gente precisa realmente, estou falando de uma maior industrialização, digamos assim, para que os nossos produtores realmente possam ter esse local, tanto de armazenamento, estou falando dos grãos aí, para que a gente possa melhorar, ou seja, o quando a gente vende esse produto, a gente possa negociar melhor isso. Se a gente tiver onde armazenar, o produto estiver baixo naquele momento, a gente vai poder esperar o momento adequado de fazer essa venda. O que acontece muito é que o produtor, às vezes, não tem muito onde armazenar essa produção, então, aquele, às vezes, até atravessador aparece com aquele valor X ali, onde, como ele não tem onde armazenar, ele acaba vendendo aquela produção dele. Isso é muito claro, principalmente na questão do arroz, lá no Baixo São Francisco. Tanto a parte da assistência técnica lá do arroz, dos perímetros irrigados, que as famílias sofrem muito, mas também sofrem muito com a questão do arroz, onde não tem onde beneficiar esse arroz, e nem onde pesar o arroz. O que acontece muito, o atravessador chega ali, não estou nem criticando, que também tem importância, ainda bem que tem ele ali também, que se não tivesse ele que comprasse também seria pior ainda, mas o atravessador chega com valor X ali realmente, estou falando do arroz, e o produtor, ele vende, ele vai perder aquele produto dele. E muitas vezes, essa pesagem do arroz é feita em outro estado, aqui vizinho, em Alagoas, que o produtor tem que confiar, realmente, está falando nesse atravessador, nessa empresa que adquire esse produto, naquele valor, digamos assim, que foi pesado. O que a gente tem feito nesse sentido? A gente está, na verdade, já tem uma emenda antiga aqui na Secretaria da Agricultura, desde 2016, para a compra de uma balança. A gente teve uma autorização agora da Caixa Econômica Federal para que a gente possa fazer esse procedimento licitatório, que vai ser em Neópolis. A gente vai, pelo menos, agora ajudar o produtor nesse sentido. E estamos tentando, professor, aí, estou falando todos aí que estão nos assistindo, sensibilizar cada vez mais os nossos parlamentares para que a gente possa realmente conseguir emendas, para que a gente possa fazer esse processo de secagem lá do arroz, de beneficiamento do arroz lá, para que o produtor realmente possa agregar valor a esse produto que é feito aí tanto pelo pequeno como o médio e o grande produtor, para que a gente possa melhor escoar essa produção. E vale falar, professor, do que o Estado já fez, como a gente falou, por exemplo, ano passado, o Estado de Sergipe reduziu a questão do ICMS do milho, justamente para melhorar o escoamento da produção do milho no nosso Estado, que a gente incidia um imposto de 12%, o governo do Estado agora incide apenas 2%, isso fez com que a gente concorresse melhor com outros estados para o escoamento, por exemplo, da nossa produção, que chega lá em Pernambuco. Tinha estados mais distantes que conseguia chegar com valor melhor lá em Pernambuco. Agora não, a gente consegue concorrer de igual para igual aqui. Então, a gente tem muitos desafios, realmente, essa questão do grãos. A gente tem uma preocupação também com a monocultura, que daria outra live, professor. Mas, resumidamente, eu acho que são essas ações e esses gargalos que a gente encontra aqui no nosso estado. Maravilha. Eu estou meio assim, ansioso, porque tem um monte de perguntas e só temos 2 minutos para as perguntas. Então, vou pedir ao senhor que essa próxima pergunta responda em 1 minuto e a próxima em 1 minuto também. Vamos lá, professor. A professora Ana Vilvoc diz: André, em relação à comercialização dos panificados da agricultura familiar, qual está sendo as ações por parte do governo do Estado? Olha, vamos lá, professora, de forma até resumida. Como é que eles estão conseguindo vender essa produção? Tem sido muito vendido aí, que até o professor tocou no assunto, através do PENAI, né? Tem sido, e através do PA também, mas tem sido muito para a merenda escolar e através do programa de aquisição de alimentos também, feito por municípios, feito pela Conab, através do governo federal, né? E a gente está agora começando o nosso PA estadual. Nesse momento não vai ter o bolo, mas eles estão conseguindo a comercialização muito forte aí, tanto nas feiras livres, mas principalmente nessas vendas via PA e via PENAI. Ok, essa vai ser 30 segundos, viu? Sou produtor e quero saber a posição do secretário sobre a questão da portaria feita pela ADEMA, que obriga os produtores a fazer o licenciamento ambiental para ter acesso ao crédito bancário. 30 segundos.
Vamos lá, a gente está conversando muito isso aí com o presidente Gilvan, com o presidente da ADEMA. A gente precisa, minha opinião, melhorar alguns detalhes, está falando dessa portaria. Saiu, inclusive, uma instrução normativa nova. Não sei se ele teve acesso aí, que a gente, digamos assim, melhorou bastante para o pequeno e o médio, digamos assim, do que estava. Realmente colocando mais hectares, digamos assim, para ser isento, porque a gente sabe que a ADEMA também ela não tem condição de fazer uma análise. Então, tô falando, o governo, de forma resumida, o governo do Estado está analisando isso. A gente espera rever alguns detalhes, realmente, para dar cada vez mais vazão à produção. O governo do Estado não quer, de forma alguma, travar o desenvolvimento da agropecuária no nosso Estado. Doutor André Bonfim, muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor, excelente a live, eu acho que deu para a gente dar uma passeada em todas as questões da Secretaria. As últimas palavras são suas. Obrigado a todo o público presente, muito obrigado por prestigiar a nossa live. 20 segundos. Professor, não, a gente que agradece, a gente se coloca à disposição, estou falando, agradece também a nossa assessoria de comunicação aí, o Ednilson. Tinha muito mais coisa para a gente falar, tinha SEASA de Itabaiana, tinha defesa sanitária, perímetro irrigado, mas a gente se coloca à disposição para na próxima live a gente estar dialogando com todos nesse sentido aí. Muito obrigado. Muito obrigado e tchau. Obrigado a todos que participaram da live. Obrigado, doutor André. Abraço. Abraço, pessoal.